Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, querer carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, para ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa o verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ter como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com nada, no sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular. Não é preciso, não é estratégico, né? Não é estratégico para ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Para ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. A felicidade só é possível quando nós nos dispomos ao preparo dela. Toda colheita, todo resultado é fruto de um antes que nos custou muito. É interessante porque quanto mais a gente descobre o valor do antes, maior é a nossa capacidade de valorizar o momento presente. Quantos anos nós levamos, né, para conseguir tantas coisas? E eu nem estou falando somente na dimensão material, não. Não é nenhum problema a gente trabalhar para materialmente nós termos conforto, mas eu estou falando de outras conquistas. Aquele resultado que você identifica em você, que foi fruto de muito caminhar. A maturidade, né?
a maturidade emocional, espiritual, psíquica. Quanto que nós precisamos caminhar para sermos capazes de desfrutar dos benefícios da maturidade. Às vezes eu fico pensando, minha gente, que nada pode ser mais nocivo a nós, nada pode representar um prejuízo maior do que a gente não desfrutar da maturidade. Porque a maturidade é justamente o conforto existencial. Só ela pode nos dar o conforto existencial. Tanto é que nós podemos pensar como a mesma coisa: maturidade e conforto existencial. E o que é isso? O que é o conforto existencial? É quando você percebe que, apesar de você enfrentar conflitos, você desfruta de um equilíbrio interior. Então, enfrenta o conflito com maturidade. Os imaturos sofrem muito mais. A imaturidade é um preço alto que se paga. Porque é a partir dela que nós somos egoístas. E sendo egoístas, dificultamos muito a nossa realização. Porque nós só podemos viver realizados à medida em que nós sabemos partilhar quem somos e o que temos. O imaturo sofre justamente por não compreender o movimento do tempo, as mudanças que a vida traz em cada fase da vida. Essa semana nós começamos a primavera. É tão significativo mudar de estação. Você percebe o movimento do tempo. Em cada estação há uma beleza, mas há também um desconforto. A primavera é a época da beleza, né? Tudo muito florido, mas é também do desconforto para os alérgicos. Cada fase da vida tem as suas belezas e tem também os seus desconfortos. Mas a maturidade nos ensina a perceber o todo que temos nas mãos e desfrutar isso. O imaturo não. O imaturo quer somente aquilo que faz bem, somente a parte boa da história. E sendo assim, acaba se privando do todo da estação. Porque nós crescemos muito quando nós vivemos restrições. Restrições nos educam. E é muito interessante quando nós somos maduros o suficiente para buscarmos livremente restrições que nos educam. Esse é o significado do jejum, por exemplo, da abstinência. Não fazemos porque tem um Deus nos observando e anotando no seu caderninho quanto tempo ficamos sem comer isso, sem comer aquilo, como se Deus fosse um negociador, né? Não. Mas é aquela repercussão dentro de nós. Hoje eu fui capaz de não comer esse doce. Então privei o meu organismo de todos os malefícios do açúcar. Hoje eu fui capaz de não beber esse álcool. Hoje eu fui capaz de não fumar esse cigarro. E por aí vai. Sacrifícios que de fato repercutem dentro de nós, né? Primeiro porque educam a nossa vontade. E depois porque nos retiram de vícios. Um comportamento vicioso, por exemplo, só é possível à medida em que nós derramamos maturidade sobre a compreensão de que ele nos faz mal. O imaturo é aquele que vai viver o vício de maneira inconsequente e, a partir das inconsequências, dessa maneira inconsequente, machucar uma série de pessoas que vivem ao lado. A imaturidade nos traz muitos prejuízos. Quando somos imaturos, nós não somos capazes de amar. Sim, porque ela nos priva na origem do amor, que é justamente a doação. A imaturidade, ela nos torna ciumentos, e quando nós estamos movidos pelo ciúme, nós não somos capazes de amar o outro com liberdade, e até mesmo afugentamos.
que ninguém suporta. Ninguém suporta um amor que prende, um amor que quer para si. Eu tenho uma graça muito grande de ter sido filho de uma mulher que nunca me prendeu a ela. Se uma coisa que eu admiro na minha mãe, muitas coisas na história da minha mãe serão eternamente lições de vida para mim, mas uma questão que sempre me chamou a atenção nela é a liberdade com que ela me ama, com que ela amou os meus irmãos. Nunca quis nos reter para ela. Quando ficava sabendo que eu estava sendo bem tratado num lugar, aquilo a alegrava. Porque às vezes o amor ciumento, né? Ele não quer que o outro faça por você aquilo que só ele quer fazer. Então, quando nós somos ciumentos, nós ficamos privados de viver a pureza do amor. Aí nós vamos incorrer em amores interesseiros, que são muito mais desdobramentos das nossas necessidades do que dos nossos valores. Sim, porque eu posso amar por necessidade. Quando sou movido pelas minhas carências, e posso amar por um valor, que é quando eu não sou movido pelas minhas carências. Há pessoas que se doam porque querem reconhecimento. O tempo todo, a partir de uma linguagem que nem é tão clara, fica pedindo esse reconhecimento. Quando na verdade o movimento do amor deveria ser: passo pela sua vida, faço bem e não volto para trazer a fatura. Claro que quando existe um vínculo de proximidade, o dia a dia entre marido e mulher, mãe e filho, irmãos, amigos, essa reciprocidade é uma resposta, mas nunca feita nunca nascida a partir de uma cobrança. Não, é a gratuidade. O fato, minha gente, é que à medida em que nós vamos amadurecendo, nós vamos alcançando essa liberdade interior. Porque é a partir dela que a gente se faz a autocrítica. Só os livres se criticam. Só o realmente livre é capaz de olhar para si mesmo, perceber os seus equívocos, perceber os seus erros, perceber as suas fragilidades. Não fica colocando obstáculo para chegar ao cerne de sua verdade. Os livres e os que se autocriticam, esses fazem a diferença no mundo. Porque se tornam instrumentos de transformação. Eu acho muito bonito, né, em Jesus, que é esse movimento que ele sempre faz na direção do outro para libertá-lo. Pode observar que a palavra de Jesus, ela tinha o poder de provocar no outro um questionamento que libertava, que lhe colocava diante de sua história, diante de seus erros, diante de seu passado, mas também diante de suas possibilidades. Jesus colocava uma palavra que provocava um desassossego e naturalmente encaminhava ali um processo de maturidade. Porque nós crescemos e amadurecemos a partir do momento que nós enfrentamos os nossos desassossegos. Quando eu olho de frente para aquilo que me amedronta, quando eu olho de frente para aquilo que me desinstala, quando eu não tenho medo dos meus conflitos. E esse processo humano é naturalmente religioso. Essa felicidade que essa música fala, o que eu preciso para ser feliz? Eu não tenho dúvida de que o primeiro ponto é buscar diariamente a maturidade emocional, psíquica, afetiva, espiritual. Quando eu vivo essa maturidade espiritual, por exemplo, vamos pegar a dimensão espiritual. Se eu sou imaturo, eu vou estabelecer com Deus uma relação sempre pautada por aquilo que eu quero que Ele me faça.
Não tem gratuidade. Eu olho para Deus e vejo nele aquele que vai me saciar de todas as minhas vontades, que vai fazer tudo o que eu quero. Isso é imaturidade. A maturidade na fé coloca-nos diante de Deus muito mais como uma relação gratuita do que necessariamente de imposições. A minha oração, por exemplo, eu sou mais livre, eu sou mais maduro à medida em que eu olho para Deus como um amigo que me acompanha, que está ao meu lado, me ajudando a esclarecer o que eu ainda não sei, a conhecer o que eu ainda desconheço. Mas nunca como uma muleta. Não, Deus é meu amigo. A maturidade espiritual me leva a experimentar um Deus amigo. Eu sempre gosto de pegar aquele encontro de Jesus com a samaritana, porque o que Jesus faz com a samaritana? Liberta aquela mulher de uma religiosidade que não lhe favorecia. Por quê? Ela era samaritana, era mulher e estava à margem, justificadamente à margem. O discurso religioso segregava pelo fato de ser samaritana, pelo fato de ser mulher. Jesus coloca dentro dela uma palavra libertadora, que faz com que aquela mulher se reinterpretasse. Porque aí ela se coloca diante de um Deus verdadeiro. E ela pergunta, por que Deus me rejeitaria por ser mulher? Por que Deus me rejeitaria por ser samaritana? E percebe que aquilo que ela escutava dos líderes religiosos que acreditavam nesse direito de Deus rejeitar por ser mulher e por ser samaritana, não fazia sentido. Jesus estava apresentando àquela mulher a um Deus misericordioso, que não faz distinção de pessoas, que não olha a raça, que não olha o sexo para poder amar. Ama pelo simples fato de ser uma criatura à sua imagem e semelhança. Ao semear aquela mulher com palavras libertadoras, Jesus semeou maturidade dentro dela. Permitiu que ela pudesse amadurecer. Sim, porque é interessante, minha gente, às vezes alguns acontecimentos nos amadurecem tanto. Num espaço curto de tempo a gente ganha uma maturidade por causa da própria luta, por causa da própria dificuldade. A maturidade nos torna mais leves, né? Menos complicados. A gente fica com mais acesso ao outro e o outro fica com mais acesso a nós. E a gente também aprende a fechar portas. Sim, porque nem tudo precisa ser acessível. A maturidade nos leva a dizer o que de fato precisa ser dito e a calar naquilo que precisa ser calado. Eu tenho medo quando eu falo muito. Pode ser um resultado da minha imaturidade. Essa semana mesmo eu estava dizendo, né? Há pessoas que discordam, não porque discordam, é porque querem ser vistas. Nós lidamos com pessoas assim o tempo todo. Pessoas verborrágicas, né? Que falam, quando na verdade já estão falando o que não deveriam há muito tempo. Pelo simples fato de não perceberem os motivos que as levam a falar tanto. Por causa da imaturidade, nós ferimos com o nosso exagero, com o nosso excesso, com a nossa indiscrição. Por causa da nossa imaturidade, as nossas carências. Porque quando eu sou imaturo, as minhas carências prevalecem. Porque se eu não coloquei na doma, ela vai me domar. Ou eu domino as minhas carências, ou elas me dominam. Então, muitas vezes, eu demonstro a minha imaturidade assim, com os meus excessos. Tudo tem que ser de acordo com a minha vontade, tudo tem que ser de acordo conforme o que eu prescrevi. Eu não posso perder, eu não posso ser contrariado. E não é assim.
A vida só é viva a partir do momento que nós temos conflitos, que nós compreendemos a dimensão ácida de tudo o que nos rodeia. Sim, eu não posso viver somente do que é alcalino. O ácido está ao meu lado. Ele faz parte da minha vida. E embora ele seja a causa do meu envelhecimento e da minha morte, porque é isso, quanto mais nós vamos ficando ácidos, o organismo é assim. Por isso que a gente precisa tomar uma água com pH mais alto, né? Porque ela é mais alcalina. Quando eu jogo um refrigerante, por exemplo. Você tem uma ideia, o refrigerante é tão ácido, que para você diluir a acidez que ele provoca no seu organismo, você precisa de 20 copos de água para um copo de refrigerante. Estava lendo essa semana e vendo um especialista dizer que o refrigerante é o principal causador de câncer. Porque onde cresce o câncer? Nos ambientes ácidos. As células cancerígenas, elas crescem em ambientes ácidos. É a acidificação do organismo que gera o câncer. Então eu posso ficar ácido por um alimento que eu como, por um sentimento que eu nutro. Por 1000 motivos eu posso ficar ácido. E eu convivo, agora já a metáfora, né? Eu posso acidificar o meu organismo com um copo de refrigerante, por exemplo. Eu posso escolher. Como eu posso escolher um copo de água alcalina, que só vai fazer bem a ele. Um pH acima de 7, 7,5, de preferência 8, 9. Que aí ele está de acordo com o pH do seu organismo. O alcalino é a vida. Quanto mais alcalinos nós estivermos, mais saudáveis nós estaremos. A maturidade emocional, espiritual é a mesma coisa. Então eu também lido com realidades ácidas, pessoas ácidas, situações ácidas. Mas eu posso alcalinizá-la. Alcalinizá-las são situações, são pessoas. Ou então coloco um filtro para que isso não venha morar dentro de mim. Opiniões, por exemplo. O imaturo absorve todas as opiniões. O maturo ouve e é capaz de absorver aquela que de fato importa. Isso aqui é contrário ao que eu penso, mas me ajuda a crescer. O imaturo não. O imaturo absorve tudo. A maturidade nos permite um filtro, nos coloca um filtro, e a partir dele, nós vamos selecionando o que queremos para nós. Gente, isso serve para tudo. Pessoas, situações, pensamentos, palavras, imagens. O mundo está ao meu redor. Eu tenho 1000 coisas para ver. A minha televisão está lá com 300 canais. O que eu quero ver? O que eu vou permitir que entre? Que venha fazer parte dos meus sentimentos? Que venha fazer parte dos meus pensamentos? Isso me alcaliniza ou me acidifica? A palavra que hoje eu escolho dormir com ela é uma palavra alcalina ou é uma palavra ácida? O alimento que eu vou escolher comer hoje, antes de dormir, se eu for ainda comer alguma coisa, ele me trará benefícios ou ele me trará malefícios? Essa escolha, minha gente, passa pela nossa maturidade. Por isso que não existe uma pessoa realmente realizada fora do processo da maturação. A maturidade é o veículo que nos conduz à realização humana. E se você quiser chamar a realização humana de felicidade ou felicidade de realização humana, não tem problema.
Eu, pessoalmente, gosto mais da expressão realizado do que feliz. Porque dentro do nosso imaginário, muitas vezes, felicidade não comporta a tristeza, e não é bem assim. Eu posso muito bem ser um homem feliz, tendo problemas na vida. Então, dentro do imaginário popular, feliz é aquele que não tem problema, não é bem assim. Eu posso ser um homem feliz, tendo muitos problemas todos os dias. Porque a felicidade é o conforto existencial. É eu me sentir bem em mim. É eu me sentir bem enfrentando os problemas que eu enfrento. Experimentando as alegrias que me alegram. Sim, é eu saber que apesar de estar difícil, eu estou no eixo correto. Eu estou no lugar onde eu identifico que há uma coerência entre o meu ser e as escolhas que me rodeiam. Entre as situações que estão ao meu redor. Coerência, uma palavra que também nos ajuda a entender a realização. Para eu estar realizado, eu preciso estar na coerência. Isso é, as situações que estão me envolvendo estão de acordo com aquilo que eu sou, com aquilo que eu espero, com aquilo que eu quero para mim. E isso só é possível no exercício da maturidade. Se eu não sou um homem maduro, é possível que eu passe uma vida inteira na incoerência, sem perceber, ou sem articular nada para que isso seja modificado. Nunca perde aquele que opta por amadurecer. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje com a presença do querido Lucas. Muito obrigado, Lucas. Nem preciso dizer que Christian já está de férias novamente. Deve ficar uns 3 meses. Brincadeira. Para onde que ele foi dessa vez, Bia? Algum país nórdico, certamente. Ele não vai perto. Ah, foi comemorar aniversário de casamento. Está justificado. Gente, essa música que nós cantamos para ser feliz está no CD Clareou, que eu tive a alegria de ficar sabendo que foi indicado ao Grêmio Latino. Agradeço muito, justamente por ser um projeto muito ligado à canção nova. Esse projeto Clareou, que eu gravei através da Sony, que é a gravadora onde eu estou atualmente, teve uma parceria com a Canção Nova, e é mais um dos produtos que estão aqui à disposição, que tem como objetivo evangelizar e também ajudar a manter essa obra. Então, se você ligar aqui no 0 operadora 12 38 86 26 00 e adquirir o CD Clareou, você ajuda a Canção Nova a quitar as suas dívidas. Lembra que na semana passada nós falamos da Bíblia? Pois é, o Davi mandou hoje a versão cor-de-rosa para você conhecer. Olha aqui que bonita essa Bíblia. Bem diferente, né? Nós mostramos a azul marinho na semana passada e estamos mostrando agora a versão rosa para as meninas. Também para os meninos não tem nenhum problema, né? Rosa é uma cor universal. Eu particularmente gosto de rosa também. Não teria uma Bíblia rosa, mas uma camisa rosa. Teria? Você teria, Lucas? Também não tem problema com isso não. Mas ficou... acabou que o rosa se tornou uma cor mais para as mulheres, né? Então tá aqui. Se você quer presentear a sua menina, uma adolescente que certamente gosta da cor rosa, vai ficar feliz em ganhar uma Sagrada Escritura com essa leitura mais fashion, né? Porque ficou bonita mesmo, bem bonita. A azul marinho que nós mostramos na semana passada e essa versão rosa. Estou lançando também nessa semana, mas na verdade na semana passada, o livro Crer ou Não Crer, escrito em parceria com meu querido amigo Leandro Carnal, que é um ateu, confesso, mas nem por isso é um homem
que não tenha respeito por nós, pelo contrário, né? É uma conversa muito respeitosa, muito inteligente, sobre o crer e o não crer. Particularmente, as pessoas com quem eu já tive contato, né? Padre, eu fiquei muito feliz porque reforçou a minha fé. Sim, o contraponto sempre nos ajuda a pensar. Nós não podemos ter medo do diferente. O professor Leandro Carnal, ele se assume um homem ateu, mas ele tem profundo respeito pelas questões humanas. Isso já é um ponto de convergência. E ele é um ateu, mas não é um ignorante religioso. É muito difícil conversar quando uma pessoa tem uma ignorância religiosa, né? E vem com argumentos frágeis para poder, de alguma forma, desmerecer o que nós cremos. Mas não, o professor Leandro Carnal é um homem muito inteligente, muito culto e profundamente conhecedor da teologia cristã, porque ele foi religioso durante muito tempo. Então, se você quiser uma leitura que vai abrir um pouco os horizontes da sua crença, da sua capacidade de ser gente à luz do sagrado, este livro é indicado para você. Nós vamos ter alguns lançamentos, me parece que no dia 3 de outubro nós vamos ter um debate lá no Shopping Frei Caneca, num teatro que tem, depois eu vou indicar direitinho também nas minhas mídias sociais. Em São Paulo é o primeiro lançamento que nós teremos, que será um bate-papo e depois seguido de uma sessão de autógrafos. Pelo que me consta, no Rio de Janeiro vai ser no dia 23 de outubro. Mas fique atento àquilo que nós vamos anunciar, tanto lá no meu Instagram quanto no meu Twitter. Queria lembrar também, aproveitar e mostrar o site www.Filho do Céu, com os nossos símbolos religiosos, que tem, além, né, essa pulseira linda que eu estou usando aqui hoje. Filho do Céu é o nome de um projeto, né? Tá dando para ver aqui? É um projeto que eu gravei na Canção Nova há muitos anos, e esse símbolo tornou-se muito conhecido, este Cristo ressuscitado. Entre lá e você vai ver esses símbolos religiosos, todos muito bonitos, e parte dessa renda nós estamos destinando. Ainda não fizemos a primeira doação, porque o site começou agora tem pouco tempo, mas o projeto apoia o Lar da Tia Socorro lá em Mosqueiro. Essa semana houve um episódio interessante. Eu fiz um post no meu Instagram, vou lê-lo aqui. Eu escrevi assim: nunca é possível conciliar o amor ao sossego. O vínculo, ainda que sólido, será sempre marcado pela insegurança, pelo medo da impermanência. E aí eu achei interessante porque muita gente apressou-se em discordar, como se isso fosse uma oposição àquilo que nós acreditamos como cristãos. E aí uma menina até escreveu: mas padre, esse não é um conceito que a Bíblia corrobora. Ela não usou essa expressão, não é um conceito que está de acordo com aquilo que nos diz a Sagrada Escritura, que onde há amor não há medo. Essa é uma passagem, acho que é de Paulo, né? Ou de João, não sei. A gente precisa ter um pouco de alargar um pouco a nossa consciência para a gente pensar as coisas com mais amplitude. Primeiro que a gente não precisa imediatamente reagir àquilo que foi escrito. Deixa a palavra cair no seu coração primeiro. Tem gente que não dá nem 5 segundos e já está dizendo o que acha daquilo. Quando eu digo que o amor não pode ser conciliado com sossego, eu digo isso a partir da vida que nós vivemos. Uma mãe, por exemplo, porque ama um filho, ela não tem mais sossego na vida. Sempre que nós amamos, toda vez que nós estamos no exercício de amar, nós estamos na experiência do desassossego. E isso não é ruim. Isso não é ruim.
O desassossego, ele faz parte da vida. E ele não nega o amor. O estar desassossegado não é ruim. A impermanência, minha gente, a insegurança, elas são situações que acompanham toda relação amorosa. Nós temos medo de perder os outros, faz parte da vida. Isso é humano. Você não contradiz a Sagrada Escritura porque você compreende o amor que você sente, provocando em você insegurança. Não, isso faz parte. Por mais que seja sólido o vínculo, volto a dizer. Nós temos medo de perder quem nós amamos. É sobre isso que eu estava falando. Toda vez que eu coloco um filho no mundo, eu vou viver diariamente esse desassossego. Toda vez que eu coloco, que eu derramo amor sobre uma determinada situação, eu inicio em mim um processo de desassossego. E é um desassossego bom. A impermanência, essa instabilidade que é natural, não é uma instabilidade ruim não, no sentido de que, porque às vezes as pessoas têm umas frases prontas, que me dá uma preguiça, mas a gente escuta. Mas o amor corrige tudo. O amor é a solução para tudo. Mas o nosso amor é precário, o nosso amor é marcado pelo nosso limite. Onde há amor, não há medo. Sim, traga-me uma mãe que não tem medo de perder o filho. Traga-me aqui. Apresente-me alguém que no exercício de amar, vez em quando não é visitado pela insegurança, pelas regras da impermanência. Nós morremos, nós vamos embora, nós traímos, é disso que eu falava. Então, às vezes, nós temos uma visão muito romântica do amor. E isso não cabe mais, sabe? Vamos ver a vida com mais realismo. Sim, eu posso muito bem amar, viver todos os benefícios do amor, sem precisar negar o que nele e em mim é desassossego. Eu vivo desassossegos constantes quando amo. As frasezinhas prontas e as frases de efeitos que estão por aí, definitivamente elas já deixaram de me dizer há muito tempo. Eu prefiro a crueza da vida, é assim. Experimento o amor o tempo todo, como estar na corda bamba. E você sabe que isso faz até bem aos amantes? Para você não ter aquela pretensão de que o outro é seu, de que você já conquistou definitivamente. Não. O amor conjugal, ele é mais bonito à medida em que você vive essa conquista todos os dias. Quando você olha para o companheiro que está ao seu lado, e você sente que precisa empenhar-se diariamente na manutenção desse amor. E quando você olha um filho dormindo no berço, você experimenta o que o amor tem de mais bonito, mas também o que ele tem de mais duro. A partir do momento, a sua felicidade está intimamente ligada àqueles batimentos cardíacos. E à medida em que aquela criança vai crescendo, vai ganhando autonomia, você vai sofrendo, você vai perdendo aquele controle que você tinha, você vai deixando de ter. Aí você vai tendo que reformular o amor. E isso não dói, não? Isso não causa medo? Prefere a frase de efeito? Eu não. Eu prefiro ver o amor como uma realidade que o tempo todo me causa deleite, alegria, mas também me causa desconforto. É matemática. Seria uma ilusão eu pensar que o amor só tem a sua dimensão positiva, não? Eu sei o prejuízo que tomo quando amo.
mas é um prejuízo que eu quero tomar livremente, porque os benefícios dele compensam. Mas toda a experiência amorosa, ela é marcada por aquilo que tem de positivo e por aquilo que tem de negativo. Uma pessoa que opta pela solidão, por exemplo, não quer casar, não quer ter filho, ela vai enfrentar os outros benefícios do amor e os outros prejuízos, mas são completamente diferentes daquele que se casou e daquele que escolheu ter alguém, daquele que escolheu ter filho, totalmente diferente. Então, que as visões românticas não nos impeçam de perceber a realidade. Que às vezes nós temos uma leitura muito romântica da vida. E um pouco de realismo faz bem. Não é nenhum problema eu pensar o amor como vantagem, mas também como prejuízo. E eu quero, sabe? Essa instabilidade é o amor. A instabilidade faz parte do amor. Amar dói. E se você for honesto, você vai ver que amar dói. Amor traz paz, amor traz, mas também traz desassossego. Não veja somente a visão romântica, não. Porque senão você vai passar uma vida inteira achando que ama. Quando na verdade a gente só experimenta o amor quando nós passamos pelo crivo da dor. Padre Fábio, me chamo Emanuele, tenho 17 anos. Faz 2 anos que meus pais se separaram. E a partir de então comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Ô, minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Porque às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, tá certo. Eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os deles. Não, deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele.
em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor em si mesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí naturalmente eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. É como eu dizia no início do programa, há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo.
Não é justo que uma fase apenas me machuque. Eu preciso crescer com a dificuldade. Não desanime não, Emanuele. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso não. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente eu ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Amanhã não, né? Até a semana que vem, se Deus quiser. Talvez a chave seja a simplicidade. Talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ter como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita?